Quem acompanha o canal Mário Mazzotti desde que eu comecei ele, deve se lembrar que desde os meus primeiros vídeos eu falo sobre produtos chineses. Poxa vida, basta vocês olharem nessas prateleiras aqui atrás de mim e vocês vão ver que grande parte das caixas que estão aí são de produtos que eu importei do AliExpress. Seja produtos de grandes marcas que têm umas letrinhas em chinês ali escritas, ou sejam produtos de marcas até desconhecidas que eu trouxe aqui no canal para fazer algum tipo de review para vocês. Seja nas experiências próprias ou até mesmo de relatos que eu recebo diariamente aqui no canal, eu já vi todo tipo de situação. Seja o pessoal se aventurando em alguns produtos mais desconhecidos e tendo problemas por conta de controle de qualidade, sejam produtos que são menos consistentes do que o normal. E por mais que algumas situações sejam bastante comuns e que afetem até mesmo marcas maiores, infelizmente algumas acabam nos decepcionando. E é justamente sobre uma decepção recente que aconteceu que eu vou falar no vídeo de hoje, especificamente com esse produto aqui, que eu fiz review não faz nem 3 meses. Ao longo da minha trajetória aqui no YouTube e de todos os produtos que eu testei, o que eu posso dizer para vocês sobre produtos chineses é que eles são mais baratos do que os de grandes marcas e que se vocês escolherem as marcas certas, eles são muito confiáveis. De verdade, pessoal, alguns desses produtos eu tenho utilizado por mais de ano e não tive nenhum tipo de problema. Porém, o que eu posso dizer para vocês é que eles definitivamente não têm consistência em sua produção, especialmente no que diz respeito à escolha de componentes. Se nós formos destrinchar esses 3 aspectos que eu acabei de falar sobre os produtos, que vale tanto para chineses quanto para produtos locais, nós temos basicamente diretamente relacionado ao custo do produto a seleção dos componentes. Quando nós pegamos, por exemplo, uma placa-mãe, uma memória RAM, um SSD, nós temos a composição desse produto feita por diversos outros componentes que precisam ser adquiridos, muitas vezes, de grandes marcas. Falando em uma memória RAM, todas as memórias RAM do mercado possuem módulos, chips de memória, e existem apenas alguns fabricantes desses chips ao longo do mundo todo. Existe a Micron, a Samsung, a mais recém-chegada é a chinesa Changxin, porém que produz produtos excelentes e totalmente funcionais, que possuem especificações que competem com os grandes fabricantes. E isso não vem a ser um problema de qualidade. O ponto todo é que os melhores chips de memória, seja da Micron, da Samsung ou da Changxin, custam caro. E essas marcas chinesas, para trabalharem com os preços mais baixos possível, muito provavelmente trabalham com algum tipo de leilão, onde eles compram os produtos, sempre aqueles que saem mais baratos para eles o possível. Desse modo, a consistência na escolha desse tipo de produto acaba variando. Quando nós vamos, por exemplo, para um SSD, muito mais do que apenas os módulos de memória, ele possui sim um módulo de memória se ele tiver DRAM cache. Além disso, ele tem um controlador, que é basicamente um processador do SSD. E assim como você trocar de um i7 de 8ª geração para um Ryzen 5700X, você tem ganhos e perdas de desempenho mensuráveis por conta de uma simples alteração daquele controlador. Além disso, ainda tem as memórias NAND, que são basicamente um armazenamento e que a diferença de especificação de uma marca para outra, de um modelo para outro, influencia diretamente no desempenho e na longevidade. E por que eu puxei essa história da seleção de componentes e relacionei ele aos preços desses produtos? Pois bem, pessoal, é óbvio que existe uma relação direta ao que um fabricante consegue fazer dentro de uma margem de preço e de lucro que ele espera receber. Pois é, eu imagino que não deve ser choque para ninguém que os fabricantes chineses, assim como de qualquer lugar do mundo, visam lucro na venda de seus produtos. E é justamente por conta disso que eles procuram oferecer um produto competitivo contra o mercado que nós temos aqui nacionalmente. Para garantir a sua competitividade, eles jogam os preços lá para baixo, o que faz com que qualquer tipo de pequena escassez, seja de um controlador, de uma memória NAND, de um chip de memória RAM, faça com que eles acabem mudando a receita de bolo que compõe os seus produtos mais triviais, seja módulos de memória RAM ou SSD,
que dirá em placas-mãe, que efetivamente têm diversos componentes trazidos de diversos fornecedores. E com isso, com qualquer mudança de preço ou indisponibilidade, esses fabricantes alteram os seus produtos. Não tem outro jeito. Isso acontece inclusive com grandes marcas. Tem um vídeo, vou deixar até o link para vocês aí, do Linus Tech Tips, um dos maiores canais de tecnologia do mundo, onde ele avalia um SSD muito comum da XPG. E esse SSD tem nada menos do que 7 variações diferentes do mercado. Ou melhor, tinha na publicação do vídeo. Até hoje, talvez a XPG tenha feito ainda mais variações, sendo que as variações são exatamente mudanças nesses 3 componentes principais que formam o SSD. No fim das contas, XPG, Netak, Asgard, essas marcas, sejam as mais famosas que nós encontramos no mercado nacional, sejam as chinesas, elas nada mais são do que integradoras. Elas compram chips de diversos fornecedores e montam isso em um PCB e te vendem como um produto. O que passa a ser um problema é quando esse produto apresenta variações distantes da sua promessa de desempenho. E é justamente por conta disso que eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, pois eu não acho que seja nem justo com as pessoas que assistiram o meu review permitir que vocês fiquem sem saber com o que aconteceu com o Netak NV7000. Um dos pontos importantes que liga todos os aspectos que eu falei para vocês até agora é o fato de que os produtos que normalmente sofrem mais variabilidade, inclusive o tal SSD da XPG, são produtos que costumam ser mais de baixo custo. Eu, por exemplo, fiz review recentemente de memórias RAM da marca Kuso, que é uma marca super barata que está aparecendo no AliExpress, e eu afirmei naquele review que se você comprar caixas, kits de memória, com as mesmas especificações que eu comprei, daqui uma semana, talvez você já não vai estar recebendo o mesmo produto que eu. É muito comum nessas memórias RAM de baixo custo que elas literalmente tenham uma loteria de chips. Algumas vêm com chips de fabricante A, outras chips de fabricante B, nem mesmo as especificações básicas, como clock e a latência, se mantêm por longos períodos de tempo. Às vezes os kits que eu recebi com clock alto, latência alta, logo mais serão vendidos com clock diferente, latência diferente, eles mudam às vezes a especificação do clock na página do produto, mas você já sabe que você está recebendo um produto diferente. Ou às vezes você compra com a mesma especificação e sem nem saber, as especificações dos chips são completamente outras. É justamente por isso que muitos canais às vezes não indicam que vocês comprem essas memórias separadas. Às vezes você compra uma hoje e outra amanhã e ela não faz dual channel porque os chips são diferentes, as latências secundárias e terciárias já mudaram. Porém, de novo, um produto de baixo custo. O que me deixou decepcionado na situação em questão é que esse daqui é dificilmente um produto que se enquadraria nessa história de baixo custo. O Netak NV7000 é fabricado por uma marca já mais renomada lá no mercado exterior. A Netak vende produtos oficialmente nos Estados Unidos e em diversos países. Eles não chegaram oficialmente no Brasil, mas eles são uma marca muito maior do que essas marcas que a gente costuma ver no AliExpress. E esse é o produto top de linha deles. É o SSD mais potente e mais caro que eles vendem no AliExpress. O fato de esse produto ter sofrido uma variabilidade de componentes tão grande que certamente afeta o seu desempenho final para o usuário final, na minha opinião, é um problema muito sério, especialmente quando não há como você identificar essa mudança apenas olhando para a caixa do produto. No meu review, a unidade que eu recebi do Netak NV7000 de 1 TB teve um desempenho excepcional, alinhado a produtos do mais topo de linha disponíveis no mercado nacional e internacional. Um dos melhores controladores de SSD disponível no mercado, o Phison E18, com memórias NAND super moderna da Micron de 178 camadas. O resultado de desempenho do Netak NV7000 foi incrível, e eu fiz questão de detalhar esse desempenho e mostrar os benchmarks para todo mundo no meu review. E eu infelizmente acabei nem colocando nenhum tipo de informação sobre a possível variabilidade de componentes, justamente porque eu esperava que a Netak, com o seu histórico, por exemplo, com o N950E Pro, que era um excelente SSD que sofreu pouquíssima variação de componentes, ela não iria fazer esse tipo de atitude com o produto que está ali,
no topo dos ofertados pela marca. Foi um erro meu e, infelizmente, nesse momento não tem como eu voltar atrás e editar aquele vídeo. Mas eu fiz questão de deixar um aviso e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês hoje. Conforme o tempo foi passando, o NV7000 caiu tanto de preço que ele chegou a ser oferecido ao longo de promoções por pouco mais do que metade do preço que eu paguei na minha unidade. Quando eu adquiri o meu NV7000, ele custou mais de R$1.000. Esse valor posteriormente foi reembolsado pela Netac como um incentivo para estar fazendo o review do produto deles, o que não muda o fato de que ele era um SSD extremamente caro e que chegou a custar menos de R$600 com cupom nessas promoções do AliExpress, o modelo de 1 TB. O problema é que o pessoal começou a receber esse SSD novo, que custou bem mais barato, e o resultado começou a aparecer. Eu recebi esses dias um comentário no YouTube e quando eu comecei a procurar um pouco mais sobre isso, ficou clara a situação. O NV7000 não é mais aquele NV7000. De forma alguma ele é um SSD ruim. E infelizmente, quem está recebendo o novo modelo de SSD nem reclamar não pode. Afinal de contas, em nenhum lugar na página do produto, assim como fazem todas as marcas, há disposto, por exemplo, qual o controlador, quais as memórias NAND, tudo que você compra é uma simples especificação. Esse SSD tem a velocidade de transferência de até 7.200 MB por segundo, e nada mais. Não entendam isso como uma crítica especificamente à Netac, e sim a todos os fabricantes. Essa especificação básica que eles dão do SSD é a leitura sequencial que aquele SSD consegue fazer naqueles testes mais simples, tipo Crystal Disk Benchmark. A verdade é que esse número é muito pouco relevante para o dia a dia do usuário no uso do seu computador. Para quem acompanha os meus reviews de SSD, já deve ter ouvido eu falar que existem outras métricas muito mais importantes. Uma das mais incríveis do NV7000 antigo era que ele, por exemplo, conseguia sustentar após o seu SLC Cache uma escrita absurda de 2 GB por segundo, o que o novo modelo dificilmente conseguiria sustentar. O problema é que nenhuma dessas informações fica clara nos anúncios, seja da Samsung, seja da XPG, seja da Netac, seja da Asgard. Tudo que nós temos é, frequentemente, uma fotinha ali do Crystal Disk Benchmark e um aviso falando até 7.200 MB por segundo. Inclusive, o nome desses SSDs vem basicamente da sua velocidade de leitura sequencial, o que simplesmente não quer dizer absolutamente nada sobre os seus componentes. O problema todo disso é que por vender uma simples especificação, fica muito fácil para os fabricantes simplesmente irem lá e alterar os componentes do SSD e você não ter nenhuma forma de reclamar sobre isso. Por conta disso, eu sinto muito para quem comprou o SSD por conta do meu review. Eu infelizmente não tenho controle sobre o que a marca faz e tudo que eu posso fazer é vir aqui e falar para vocês o que aconteceu. Aquele ultra poderoso controlador Phison E18 foi substituído por um controlador muito competente, da Inogrit, porém que não é tão rápido quanto o seu competidor, o Phison E18. As memórias NAND de última geração foram substituídas por memórias de 128 camadas da própria Micron. O problema é que essas NAND de 128 camadas são muito parecidas com as que são utilizadas, por exemplo, no NV5000, um SSD bem mais barato. Quando nós computamos o conjunto da obra aí, nós temos um SSD muito bom. Eu não estou dizendo que o novo NV7000 é um SSD ruim, porém, ele substituiu no mercado um produto que era mais caro, porém que era excelente. O antigo NV7000 era um SSD excelente. E isso me deixa muito frustrado, pois não só a confiabilidade da Netac está em risco com esse tipo de atitude, mas a minha confiabilidade como um reviewer de hardware. O problema é que o NV7000 novo, ele nada mais é do que um Asgard AN4 em termos de especificação e em termos de desempenho final. Pouca coisa melhor do que um Netac NV5000, por exemplo. O preço dele baixou e a qualidade dos componentes também. Eu entendo que existe um trade-off de custo com a qualidade dos componentes. O problema é você lançar o produto com exatamente o mesmo nome e componentes diferentes. Pois é, pessoal, eu sinto muito, mas o Netac NV7000 foi, literalmente aí nos termos gamers, nerfado. O novo modelo é bom, mas não é nem próximo de ser excelente como era o modelo antigo. E eu só posso atribuir o tipo de culpa nessa mudança de seleção de componentes no fato de que, seja de grandes fabricantes,
seja da Netac, seja da Asgard, da Gloway, da Cuso, ou qualquer empresa que esteja vendendo esse tipo de produto, eles não colocam as especificações completas do produto deles à disposição do cliente. Se você pudesse ver aquilo que você está comprando no detalhe, você teria um discernimento melhor daquilo que você vai receber na sua casa. Você saberia que você está recebendo um SSD que é inferior porque eles simplesmente mantiveram o nome, mas alteraram a receita dos componentes e mostraram publicamente quais são as alterações. Isso infelizmente não acontece. Não acontece com a XPG, não acontece com a Samsung, não acontece com a Netac, com a Asgard, com as empresas chinesas. Isso é um problema e eu tentaria fazer o máximo possível. Eu até mesmo entrei em contato com a Netac e disseram que isso seria passado para o departamento de produtos. E no final das contas, o que eu posso dizer, para quem está procurando um SSD de altíssimo desempenho, o Netac NV7000 ainda é uma opção. Porém, não é mais aquela opção. É uma opção que simplesmente briga de igual para igual com o Asgard AN4. E ele deixou de ser aquela referência que ele era de desempenho e deixou de competir com os grandes modelos das grandes fabricantes. Um Corsair MP600 Pro é muito superior a um Netac NV7000, sendo que, até a versão anterior, ele era muito parelho em termos de desempenho. Então eu digo para vocês assim, se vocês estão precisando de um SSD de alto desempenho, o NV7000 ele não tem mais um destaque em relação aos concorrentes. Pegue aquele que estiver mais barato, desde que daquelas marcas que nós atestamos a qualidade. A Asgard AN4 é um excelente modelo, assim como o NV7000. O problema foi que o NV7000 foi nerfado e ninguém ficou sabendo, até vocês receberem na casa de vocês e começarem a notar que as métricas e os componentes não estavam mais iguais. Eu sinto muito para quem adquiriu o NV7000, eu espero que vocês ainda assim gostem da experiência. Eu vou deixar para vocês aí embaixo o link dos SSDs que eu falei e eu digo para vocês o seguinte, apesar dessa queda de qualidade dos componentes, a confiabilidade foi mantida. A qualidade de construção da Netac é boa. O problema é vender um produto com uma variação de componentes que afeta diretamente o desempenho, sem dar um nome novo ou sem ao menos discernir ali, mostrar quais foram os componentes alterados. Foi uma pisada de bola e acreditem, isso acontece com muitos fabricantes. Se os chineses são mais baratos, vocês podem ter certeza que afeta eles mais ainda. Fica aí então um apelo aos fabricantes que coloquem informações mais detalhadas sobre os seus produtos nas páginas de produto e nos anúncios, e um aviso aí a quem está adquirindo os produtos chineses, isso é uma prática que acontece bastante. Esse é o conteúdo que eu tinha para vocês hoje, eu espero ter esclarecido um pouco essa questão, né, e que vocês fiquem cientes de que isso está suscetível a acontecer com fabricantes chineses. Eu, a partir de agora, vou ficar mais esperto e sempre falar nos meus vídeos de que os produtos podem sofrer alguma variabilidade de componente. Infelizmente, é uma coisa que acontece e é uma prática até padrão de mercado. O problema é quando afeta o desempenho mesmo, né, pessoal? Então, espero que tenha sido um esclarecimento útil para vocês e se foi, eu peço que vocês deixem o like e se inscrevam aqui no canal. Isso é bastante bom para que o canal cresça e esse conteúdo seja entregue para ainda mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no meu próximo vídeo. Vou indo. Valeu!